Era um dia de calor escaldante em Samaria, e a mulher sentia o peso de seus segredos como pedras em seu coração. Seu caminho até o poço de Jacó era solitário, assim como sua vida. Cada passo era um lembrete de todas as decisões erradas, de cada olhar de julgamento que recebia na cidade. Ela não esperava que aquele dia fosse diferente dos outros, mas o destino já havia preparado algo que mudaria sua vida para sempre. Ao chegar ao poço, ela viu um homem sentado ali. Era judeu, isso era óbvio. Mas por que um judeu estava ali em Samaria? Ela hesitou por um momento, surpresa. Judeus e samaritanos não se davam bem, e todos sabiam disso. O preconceito entre eles era tão profundo quanto o próprio poço. Ela ficou em silêncio, observando-o com cautela, esperando que ele a ignorasse como tantos outros homens já tinham feito. Mas então, para sua total surpresa, ele quebrou o silêncio. "Dê-me de beber", disse ele. Aquelas palavras soaram estranhas para ela. Um judeu pedindo água a uma samaritana? Algo assim nunca havia acontecido antes. Quem era ele? E por que ele estava ali falando com ela? A mulher franziu a testa e respondeu quase sem pensar. "Como você, sendo judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana?" Ela tentava manter a distância, a parede invisível que sempre a separava dos outros. Mas aquele homem era diferente. Ele não a olhava como os outros olhavam, com desprezo, julgamento ou desejo. Ele parecia interessado de uma forma genuína. E então ele disse algo que mudaria tudo. "Se você soubesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você pediria a ele, e ele lhe daria água viva." A mulher sentiu um calafrio subir pela espinha. O que ele queria dizer com água viva? A confusão tomou conta dela. Aquele homem não tinha balde, e o poço era profundo. Como ele poderia oferecer água, muito menos uma água viva? Ela se perguntava se ele estava brincando com ela, mas sua voz era calma e séria. Ele não parecia estar zombando. "Senhor", disse ela, "você não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. De onde vem essa água viva?" Ela cruzou os braços, ainda desconfiada, mas agora sua curiosidade estava desperta. Algo naquela conversa era diferente. Aquilo não era uma simples troca de palavras. Ele sorriu, um sorriso cheio de compreensão e paciência, como se soubesse de cada dúvida, de cada cicatriz invisível que ela carregava. "Quem beber desta água", disse ele, apontando para o poço, "terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu dou se tornará uma fonte de vida eterna." As palavras dele pairaram no ar, como se estivessem carregadas de um significado que ela ainda não compreendia completamente. No fundo de seu coração, algo começou a despertar. Ela nunca havia ouvido nada parecido. Uma fonte que nunca secava, vida eterna. A mulher, que sempre havia sido tratada como inferior, como alguém sem importância, estava agora no centro de uma conversa que parecia tão maior do que ela. "Senhor, dê-me dessa água", disse ela, sua voz agora mais suave. Ela não sabia exatamente o que ele queria dizer, mas queria aquilo que ele oferecia. Uma chance de nunca mais ter sede, de não precisar voltar àquele poço, aquela vida de vergonha e solidão. Mas o homem, em vez de lhe dar a água imediatamente, pediu algo estranho. "Vá, chame seu marido e volte aqui." Aquelas palavras atingiram como uma pedrada. O sorriso que ela tinha começado a formar desapareceu. "Eu não tenho marido", respondeu ela, tentando manter a voz firme, embora algo dentro dela tivesse sido exposto. Ela esperava que ele a julgasse, como todos os outros sempre faziam. Mas ele não a julgou. Ele a conhecia. "Você disse a verdade", ele afirmou. "Já teve 5 maridos, e o homem com quem está agora não é seu marido." A mulher ficou imóvel, seu coração disparado. Como ele sabia? Aquilo não fazia sentido. Esse homem, um completo estranho, acabara de expor os segredos mais profundos de sua vida.
Os segredos que ela tentava enterrar todos os dias. Ninguém sabia a verdade por completo, exceto aqueles que a condenavam. Mas ele sabia. E o mais chocante de tudo? Ele não a condenava. As palavras dele eram cheias de uma verdade desconcertante, mas não vinham carregadas de julgamento ou desprezo. Em vez disso, havia algo nela que parecia brilhar como uma luz nas sombras. Ela olhou para ele com novos olhos, tentando entender quem ele era. Ele não era como os outros homens que conhecia. Isso era certo. Não a tratava com desprezo. Não a via como uma mulher caída. Ele a via de verdade. Isso a confundia e a deixava sem palavras por alguns instantes. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Eu percebo que você é um profeta. Mas essa revelação, ao invés de trazer respostas, só gerava mais perguntas em sua mente. Se ele era um profeta, o que mais ele sabia? O que mais ele poderia lhe dizer sobre sua própria vida? Ela desviou o assunto, tentando ganhar tempo para entender o que estava acontecendo. Nossos antepassados adoraram neste monte, disse ela, apontando para a montanha sagrada dos samaritanos. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Era uma pergunta teológica, uma forma de desviar o foco da sua própria dor pessoal. Mas ele não se deixou enganar. Ele sabia o que realmente estava em jogo. Ele respondeu com uma verdade ainda mais profunda, uma que ultrapassava a divisão entre judeus e samaritanos, entre homens e mulheres. A hora está chegando, disse ele, em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte nem em Jerusalém. A verdadeira adoração será em espírito e em verdade. Aquelas palavras eram como uma chave que abria uma porta que ela nem sabia que existia. O que ele estava dizendo? Que as antigas divisões, as barreiras que haviam sido erguidas entre os povos, estavam prestes a desmoronar? Que não importava onde ela adorasse desde que adorasse de coração? Aquilo era revolucionário, e a mulher sentiu que algo dentro dela estava começando a mudar. Ela olhou para ele mais uma vez, agora com reverência. Eu sei que o Messias está por vir, disse ela, como se tentasse dar sentido a tudo o que estava acontecendo. Quando ele vier, nos explicará todas essas coisas. O homem a olhou nos olhos, e seu olhar parecia penetrar até a alma. Então, ele disse as palavras que mudariam tudo. Eu sou ele. Eu que estou falando com você. A revelação caiu como uma bomba em seu coração. Ela, uma mulher samaritana, rejeitada pela sociedade, estava diante do próprio Messias. As palavras dele ecoaram em sua mente como um trovão. Ele era o Messias. Aquele que todos esperavam, o Salvador, estava bem ali, falando com ela. Uma mulher pecadora. Aquilo era mais do que ela podia processar. As dúvidas e medos que antes a dominavam começaram a desmoronar diante daquela verdade. Ela não era mais apenas a mulher samaritana rejeitada e julgada. Diante do Messias, ela era alguém vista e amada. Ela não sabia o que fazer com aquela informação, mas uma coisa era certa. Precisava contar a todos. Ela deixou seu cântaro, o objeto pelo qual havia ido ao poço, e correu de volta à cidade. Seu coração estava disparado, mas agora não por medo ou vergonha. Havia uma nova energia dentro dela, uma nova esperança. Ela corria pelas ruas que tantas vezes havia evitado, chamando as pessoas para ouvi-la. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Ela gritava, sua voz carregada de emoção. As pessoas olhavam para ela com curiosidade. Conheciam sua história. Sabiam dos seus fracassos, mas havia algo diferente nela agora. As multidões começaram a se formar ao redor dela, querendo saber mais. O que era tão importante a ponto de uma mulher como ela correr pela cidade proclamando uma mensagem? Aos poucos, eles foram sendo atraídos para o poço, onde o homem que mudara a vida dela os aguardava. A mulher, que antes era invisível, tornou-se a mensageira de uma boa nova que impactaria toda a cidade. Naquele dia, muitos vieram a conhecer a verdade, não apenas pelo que ela disse,
mas pelo que testemunharam com seus próprios olhos. Os dias que se seguiram ao encontro da mulher samaritana com Jesus foram dias de transformação. O impacto daquele encontro foi profundo e duradouro, não apenas na vida da mulher, mas em toda a cidade. As pessoas começaram a questionar suas próprias crenças e divisões. Judeus e samaritanos que antes não compartilhavam nenhuma palavra, agora se reuniam ao redor daquele homem extraordinário. Suas palavras sobre a água viva, sobre adoração em espírito e verdade, ressoavam nas ruas e nas casas, provocando uma revolução nos corações de muitos. A mulher, antes rejeitada e marginalizada, tornou-se uma ponte entre aqueles que estavam separados por preconceitos e ódio. Ela não era mais apenas a mulher com um passado manchado. Agora, ela era aquela que trouxera o Messias para sua cidade, aquela que havia sido a primeira a ver a luz da verdade. E enquanto ela caminhava pelas ruas, não havia mais olhares de julgamento. Em vez disso, havia respeito, admiração e, acima de tudo, uma nova compreensão. A história dela não era mais de vergonha, mas de redenção. Os moradores começaram a perceber que aquela mudança não era superficial. A transformação que ela experimentou era real, e ela continuava a compartilhar sua história com todos que quisessem ouvir. Muitos vinham até ela, buscando compreender o que havia acontecido naquele poço, como um simples encontro poderia ter mudado tanto. E ela, com a mesma paixão e convicção, contava sua história repetidamente. O homem que sabia tudo sobre ela, mas a amou e lhe ofereceu uma nova chance. Era como se, em sua própria dor e redenção, eles vissem o reflexo de suas próprias vidas. Jesus permaneceu na cidade por 2 dias, ensinando e falando com todos que vinham até ele. Muitos outros creram nele, não apenas por causa do testemunho da mulher, mas porque ouviram suas palavras diretamente. Eles reconheciam que ele não era apenas um profeta, mas o Salvador que todos esperavam. Os muros de preconceito e separação começaram a ruir diante do amor que ele demonstrava. Não havia mais judeu ou samaritano, homem ou mulher, pecador ou justo. Havia apenas seres humanos sedentos pela verdade e pela vida que ele oferecia. A cidade nunca mais seria a mesma. As pessoas, antes presas em suas divisões, começaram a se unir em busca dessa nova vida que Jesus prometera. Havia um novo espírito de comunidade, de aceitação e de esperança. O encontro no poço havia sido o início de uma nova era para eles. E enquanto Jesus se preparava para seguir para outras terras, as sementes que ele plantara naquele solo samaritano continuariam a crescer e florescer, levando a vida nova para outros lugares, outros corações. A mulher, agora conhecida e respeitada por sua fé e coragem, continuou a viver em sua cidade, mas nunca mais como antes. A vergonha de seu passado fora lavada pelas palavras do Messias, e ela sabia que, independentemente do que acontecesse a seguir, sua vida tinha um novo propósito. A água viva que ele prometera agora fluía dentro dela, e ela se tornou uma fonte de esperança e compaixão para todos ao seu redor. Seu nome, outrora sussurrado com desdém, agora era falado com gratidão e respeito. Quando Jesus finalmente partiu da cidade, o impacto de sua visita permaneceu forte. A mulher samaritana tornou-se um símbolo de redenção, de como o amor e a verdade podiam atravessar as barreiras mais impenetráveis. Os moradores de Samaria, uma vez separados por ódios e diferenças culturais, agora compartilhavam uma fé comum, unidos por aquele encontro improvável no poço de Jacó. O poço, que antes era apenas um lugar de passagem, tornou-se um ponto de encontro para aqueles que buscavam mais do que água física, buscavam a verdade. A cidade prosperou em unidade. Não que os problemas tivessem desaparecido, mas havia uma nova perspectiva. As pessoas começavam a olhar umas para as outras de maneira diferente, com menos julgamento e mais compaixão. A história da mulher samaritana se espalhou para além das fronteiras da cidade, alcançando outras aldeias e comunidades. As pessoas vinham de longe para saber mais sobre aquele homem que havia mudado tanto,
e a cidade de Samaria se tornou um farol de esperança para muitos. A mulher, que antes carregava o fardo de um passado doloroso, agora era vista como alguém que havia encontrado a verdadeira paz. Seu coração, antes endurecido por decepções e fracassos, agora batia com uma alegria que ela jamais pensou ser possível. E o mais surpreendente de tudo, ela continuava a sentir aquela água viva fluindo dentro dela, uma fonte que nunca se esgotava, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela sabia que sua vida, e a vida de sua cidade, jamais voltariam a ser como antes. Com o passar do tempo, as lições daquele encontro no poço se enraizaram profundamente nos corações daquelas pessoas. Não era mais sobre onde adorar, mas sobre como adorar. Não era mais sobre as divisões entre os povos, mas sobre a unidade de espírito. As palavras de Jesus ecoavam em cada casa, em cada coração. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. A mulher samaritana, uma vez perdida e sozinha, agora caminhava com a certeza de que a sede de sua alma havia sido saciada para sempre. E assim, a história daquela mulher, que um dia foi ao poço em busca de água comum, tornou-se uma das mais poderosas histórias de redenção, esperança e transformação. O encontro com o Messias não só mudou sua vida, mas a vida de uma cidade inteira. E como uma fonte que nunca seca, essa história continuaria a ser contada, inspirando gerações futuras a buscar a mesma verdade, a mesma água viva, e a encontrar a mesma redenção que ela encontrou naquele dia inesquecível junto ao poço. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para mais reflexões poderosas e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Juntos, podemos explorar essas histórias transformadoras e trazer mais luz para nossas vidas. Até o próximo vídeo.